pouco dá um choque, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, nós estamos... Quem é que leu Josué essa semana? Algumas pessoas, né? Porque nós estamos pregando sobre Josué. É sempre bom a gente, quando a gente está direcionando as pregações para um livro, você possa acompanhar com a gente. Porque às vezes o texto fala muito mais com vocês, já preparando o culto, do que a própria dia da pregação. Deus já vai mostrando algumas coisas para você, e a palavra é viva, né? E ela é sempre viva, e ela vem transformando. E a semana passada, o Adilson estava pregando, e me deu uma lapada grande quando ele falou que quando a gente quer fazer exercício, a gente tem que se dedicar, né? A gente tem que se perseverar, porque senão para. Eu sou assim desses que começam e param, né? Então eu falei, Deus está falando comigo para começar os exercícios. Mas aí ele falou que eu vou pregar sobre descanso. Então eu vi uma mensagem do Senhor, descansa essa semana e começa na outra. Irmãos, isso é pecado meu, tá, irmãos? Ora por misericórdia, porque eu preciso voltar às atividades físicas, isso é bom para mim. A lapada foi nessa, tá bom? Então o descanso deixa para depois. Então a gente vai falar sobre Josué, capítulo 1, vamos ver do 10 ao 18, pode abrir a sua Bíblia. E sempre que você lê o Antigo Testamento, sempre procura enxergar a missão da igreja, tá? Quando fala sobre Israel, é uma figura do que a igreja tem que fazer. Então, aqui a gente está estudando a conquista da terra prometida, né? A missão do povo era passar o Jordão e conquistar a terra prometida. Essa era a missão. A missão da igreja, a missão nossa é levar o evangelho a todo mundo, né? Lá em Atos 1:8 fala que a gente tem que pregar ao mundo, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, né? Lá em Mateus 28 fala, ide fazer discípulos de todas as nações. Então a gente tem bem claro que a nossa missão, a missão como igreja é fazer discípulos, é pregar o evangelho que transforma, que muda, né? Que espero que esteja mudando a sua vida. E aí nesse texto a gente vai entrar sobre alguns temas importantes, que até foi falado semana passada, que um dos temas é a conquista da terra, é as promessas que Deus tem para nós, é a aliança que nós temos com Deus, né? A obediência que nós temos que ter para aquilo que Deus nos coloca, né? A pureza, que é a santidade que nós temos que buscar na presença do Senhor, a liderança, né, piedosa que Josué exerceu, né? E o descanso. Mas o descanso está no meio de tudo isso aí, tá? Sempre, em todas as coisas, o nosso descanso está no Senhor. Amém, irmãos? Então nós vamos ler Josué capítulo 1, do 10 ao 18. Vamos orar antes de ler? Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua presença, obrigado pela bondade do Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Peço, Deus, para aqueles que vão assistir esse culto pela gravação, que o Senhor abençoe e continue abençoando as pessoas, mas nessa manhã, com todos que estão aqui presentes, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, através do Teu Espírito, convencer o que nós precisamos ser convencidos, e que a gente saia daqui transformados pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua presença, e que a Tua presença, ela não só se reflita nesse dia, nessa manhã, mas durante a semana, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu amor, que a Tua presença possa fazer diferença na nossa vida, na nossa caminhada, em todos os momentos, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus, amém. Então diz assim, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provei-vos de comida, porque
dentro de 3 dias passareis a este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor, o vosso Deus, vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós todos os valentes passareis armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como vos dá a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviar iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor, o teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer das tuas palavras em tudo o quanto lhes ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então aqui a gente está, depois que Josué chega na presença de Deus, e Deus fala pessoalmente com ele, porque a gente sabe que o momento de Josué, quando morre Moisés, é um momento de muita tristeza. E muitas vezes a tristeza nos abate, mas aí Deus pessoalmente fala com Josué: ó Josué, sempre estive com Moisés e tudo, agora você vai assumir vai pegar esse bastão, você vai conduzir esse povo para onde Moisés não pôde conduzir, né? Porque Deus não permitiu. E você vai passar o Jordão e vai conquistar a terra para esse povo, né? Essa é a grande questão. E fala para ele todas as coisas que o encorajaram a fazer a travessia. Porque Deus sabe que, e nós devemos saber isso, é como Gideão, lembra Gideão? Gideão fala: Senhor, se o Senhor está comigo, faça isso, mostra para mim, se o Senhor está comigo, porque sem o Senhor estar com a gente não tem condição. Nenhuma conquista espiritual é realizada na nossa vida se Deus não estiver conosco. Então era muito importante Deus falar com Josué que ele estava com ele, encorajar, mostrar o que ele tinha, orientar ele algumas coisas, mas também era muito importante nesse momento que Josué passasse por os líderes de todas as tribos, né? As pessoas que exerciam liderança em Josué, essas ordens de Deus. Todas aquelas pessoas tinham que olhar para Josué e entender, não que Josué estava à frente, que ele era corajoso, não, que Deus estava com ele, né? Então a primeira coisa, a gente entender que a ordem para Josué era uma ordem divina. Passar o Jordão e conquistar a terra era algo que Deus queria, né? Então essa ordem, ela tem que ser abraçada, porque ninguém vive sozinho. Quando a gente envia um missionário para o campo, o que a igreja faz? Sustenta, né? Ora. O missionário não está sozinho no campo. Existe todo um amparo, né, da igreja para que aquela pessoa exerça aquilo que Deus tem o chamado. Não existe nenhum missionário que vai, eu sou um missionário independente. Não. Toda pessoa, ela tem que andar e caminhar com Deus, enviado por Deus, na direção de Deus. Isso era muito importante, que o povo identificasse o mesmo Deus que eles identificavam com Moisés, caminhando com Moisés em Josué. Então, a primeira coisa que Josué faz, e é fundamental, é que ele vai até os líderes. E ele fala assim no 10 e 11: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que o Senhor
vos dá o vosso Deus para possuirdes. Olha que é interessante. Não era a força desse povo, porque esse povo não era um povo forte, eles eram guerreiros, mas eles estavam aprendendo a ser guerreiros, mas a força não estava nele. Porque ele fala, passa na terra que o Senhor vos dá. Esse povo tinha que caminhar pela fé, confiando que Deus estava com eles. E muitas vezes, na nossa vida cristã, a gente esquece, né, que esse Deus está por trás de todas as coisas, está conduzindo, está cuidando de nós. E esse povo não poderia esquecer disso. Não é pelo esforço deles, mas Deus já tinha dado essa terra para eles. Não havia dúvida. Olha o versículo 8, o que ele fala. O versículo 8 fala assim, não cesses de falar do livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Cuida de estudar, de conhecer a Deus e a vontade de Deus, e Deus fará tudo aquilo que tem prometido. Existia uma condição, mas confia, passa esse Jordão, e a única coisa que ele fala para eles pegar aqui é alimento. Ele não fala assim, olha, vocês têm que pegar suas espadas, afiar suas espadas, não que isso não pudesse ser feito, mas pegue o alimento que vocês vão passar e vocês vão conquistar, né? A ordem é dada para os líderes, porque a liderança tem que estar junto, coesa, unida, porque a pior coisa que existe para qualquer setor é que dentro daquelas pessoas que mandam, né, tenha desavença, tenha discussões, né? Todo mundo tem que estar focado em uma coisa, Deus está conosco, Deus está conduzindo todas as coisas. É olhar e enxergar que Deus estava conduzindo Josué. Não uma liderança cega, tá? Mas uma liderança atenta a ouvir Deus também, né? Se eu dou uma ordem para você como pastor, faça isso, faça aquilo, e aquilo não proceder de Deus, não faça. Faça aquilo que você tem convicção que Deus está mandando. Mas se eu estiver falando algo que Deus ordenou, então faça. O cristianismo não é uma religião cega, que você segue o líder cegamente. Você segue as pessoas que realmente têm compromisso com o Senhor, que são tementes a Deus. Não que elas não tenham falhas, mas quando a gente tem a direção de Deus, a gente enxerga as coisas com mais facilidade. Quando você conhece a palavra, você conhece aquilo que é errado, uma ordem que é errada, né? Então a ordem foi passada para os líderes, para os príncipes do povo, para aquelas pessoas que tinham liderança, e falei, passai para o povo. O povo também tem que olhar e identificar Josué com esse Deus que guiou Moisés por tanto tempo. E a gente sabe que Moisés, ele não guiou o povo, e é um povo que em tudo obedecia a Deus. Esse povo se desperdia de tudo quanto é forma, né? Mas o que eles olhavam para Moisés é que Moisés estava sempre na presença de Deus. E quando eles voltavam arrependidos, eles enxergavam Moisés firmes com o Senhor, porque Deus era com ele. E eles precisavam agora enxergar que Deus é com Josué também, né? E ele fala assim, olha, passem somente com o básico, alimento para vocês e tudo, né? Porque eu vou dar para vocês essa terra. É a promessa de Deus, aquilo que foi falado, né? A conquista da terra, as promessas do Senhor. Deus prometeu, então Ele fará. Amém? Se Deus tem uma promessa, na palavra, aquilo vai acontecer, né? Tem muitas promessas de Deus para nós na palavra ainda. E se Ele prometeu, né? Eu vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? O que Jesus falou para os discípulos? Pode ter certeza que quando vocês não estiverem mais nesse mundo, o seu lugar está preparado lá na frente. Quando os discípulos caminham pela fé, olhando pelas promessas de Deus, então as circunstâncias que tem na nossa vida até a gente chegar lá,
elas passam a ser suportáveis, por quê? Porque eu sei e confio nas promessas de Deus, né? Essa ordem, né, é dada para homens comuns. Aqui não tem nenhum super-homem. Josué não era um super-homem, Moisés não foi um super-homem. Moisés foi um homem de Deus. Uma das coisas que eu acho que Deus ele coloca para a gente ver, quando lá em Tiago fala assim, que Elias era um homem como nós, isso sempre me tocou muito quando eu ouvi isso aí, quando eu estava estudando o livro de Elias, né? E aí remete lá para quando Tiago fala sobre isso, Elias era um homem como nós, eu falo, mas como que Elias era um homem como eu? Você acompanhou a vida de Elias, o que ele passou, o que ele viveu? Por que fala que Elias era homem como nós? O que era grande em Elias? Era o Deus de Elias. Então todo esse povo aqui é como nós, murmurante, pecador, mentiroso, né? Que tinha medo em várias circunstâncias, mas que era um povo que tinha um Deus que cuidava deles, que estava sempre presente na vida deles. É isso que faz toda a diferença, né? Então esse povo, essa turma, esses líderes, eles eram como nós mesmos, mas eles tinham um Deus grandioso como nós temos também, eu e você temos, né? Então, como que a gente deseja que esse povo fosse, como Deus deseja que nós sejamos também? Primeira coisa que nós temos que ter temor a Deus. Homens tementes a Deus. Eu e você temos que ter temor a Deus, né? Salomão fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que ser homens ensináveis, que aprendem com a palavra e aprendem com a liderança no Senhor, né? Nós temos que ser homens de fé, cada um de nós. O justo viverá pela fé. E fé é a certeza de fatos que não se veem. Quando Josué está falando, vocês vão passar para essa terra que Deus tem prometido, o que ele está falando? Olha, quando vocês começarem a enfrentar as batalhas e as dificuldades nessa terra, não se esqueçam que Deus já as deu para vocês. O que acontece quando você tem uma dificuldade, mas você sabe que Deus está lá na frente, já fez a obra que Ele está pedindo para você apenas obedecer e caminhar e avançar, né? Esse é o ponto, você tem que avançar no propósito daquilo que Deus colocou para você, você tem que ter a convicção que Deus já fez, né? Por isso que o cristão, ele tem que ter certeza da salvação em Cristo. Um dia, se eu morrer, quem sabe eu vou ser salvo? Não. A salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus, e todo aquele que crê tem a vida eterna. Então eu sei que um dia, independente da vida que eu estou vivendo, na caminhada, das dificuldades que eu vou atravessar, um dia eu vou estar na presença do Senhor. Eu tenho essa convicção, essa certeza. E a missão de Deus para a conquista da terra é para todos, do menor ao maior, todos. Por isso que no versículo 11, 12, ele está falando o seguinte: existiam duas tribos e metade de uma tribo que falava para Moisés: Moisés, eu sei que você vai passar pelo Jordão, né? Eu sei que essa é a ordem de Deus, só que nós queremos ficar do lado de cá do Jordão, a terra é boa, está tudo certinho ali para nós, a gente gostou desse lugar aqui, nós queremos ficar aqui. Aí Moisés fala para eles assim: olha, tudo bem, vocês querem ficar aqui, vocês podem ficar, mas enquanto todo o povo de Israel não conquistar tudo que tem para eles lá, os seus valentes, os seus guerreiros têm que ir junto. Essa era a condição. Pode ficar, pode estabelecer, já faz faz a sua fazendinha, seu sítio ali, constrói a sua casinha, põe a sua esposa com seus filhos ali, né? Pode fazer isso, não tem problema. Só que vocês têm que ter um compromisso com todas as tribos, que eram 12 tribos, né? Aqui tem 2 tribos e mais meia tribo, que quiseram ficar ali, né? Está em Deuteronômio capítulo 3,
Êxodo, Número, Deuteronômio, tá? Três de 18 ao 20. É Moisés falando para essas tribos que pediram para ficar do lado do Jordão. Ele fala assim: neste mesmo tempo vos ordenei, dizendo ao Senhor, o vosso Deus, que vos deu essa terra para possuídes, passai, pois armados, todos os homens valentes adiante de vós e vossos irmãos, filhos de Israel. Então somente vossas mulheres, crianças, vosso gado, fiquem, porque ficarão em vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos, Aqui tem a questão do descanso. O descanso para eles era o descanso. Qual é o descanso para nós? O descanso para nós é ter uma terra, Quem de nós tem uma casinha, sonha em ter uma casinha, uma terrinha, Antigamente a terra era muito importante. É o que foi falar da conquista da terra. Essa terra é minha. Onde eu posso ter os meus filhos, a minha esposa, posso criar os meus filhos. Essa era a noção de paz, a noção do descanso. O alvo deles é ter um descanso na terra. As lutas, as guerras, as batalhas que eles travaram era momentânea para eles. O momento que eles conquistassem, eles iam se estabelecer, E o descanso é a minha terra. Essa era a visão, desse povo. O descanso era o alvo para todos. E aí, Josué está falando: vocês vão ficar, as suas esposas, faz a sua terra e tudo, só que você, os valentes, os homens de luta, vão passar pelo Jordão para ajudar os seus irmãos a conquistar a terra deles também. E vocês não terão descanso enquanto eles não tiverem o descanso deles. É interessante essa questão, Avançar para conquistar o descanso. Caminhar para conquistar o descanso, Qual que é o descanso nosso como cristãos? Abra sua Bíblia lá em Mateus 11. Você pode estar numa luta tão grande na vida, num momento tão difícil, talvez, Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus está falando com os discípulos: nosso descanso está muito ligado à figura de Deus. E o povo de Israel também, eles tinham que ter entendido, quem dá o descanso para eles é Deus. Olha o que Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O nosso descanso está em Cristo. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós entramos nesse descanso. Não que a nossa vida não vai ser difícil, mas eu tenho total e plena certeza, que vai chegar um tempo em que não vai mais haver lutas, pecado, nada para a gente lutar. Porque nós vamos estar plenamente na presença de Deus. Mas nós já podemos desfrutar desse descanso que Deus nos dá pela fé em Cristo. A paz que excede todo o entendimento que Paulo fala em Filipenses, é a paz que nós temos. Mesmo no meio das tribulações, nós temos paz. Essa é a questão, E Josué está falando sobre todas as coisas. Se seu irmão, ele ainda estiver em luta, esteja com ele, caminhe com ele, O avançar para a terra não é pensando em si próprio. Eu já consegui meu cantinho, agora acabou a minha luta. Não. A luta dele estava relacionada com o povo. O meu sucesso está muito relacionado de descanso, de tranquilidade, está muito relacionado com o meu irmão. Nós, como igreja, nós temos lutas, não temos, irmãos? E qual que é a luta maior que nós temos? Pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que ainda não entendeu o Evangelho do Senhor. Não entendeu que se ele for para Cristo, ele tem paz. Se for para Cristo, se render a Cristo, ele tem salvação, ele tem promessas maravilhosas para ele. Então, enquanto
no meu ambiente, na minha casa, as pessoas não entenderem o Evangelho, eu ainda estou em luta. Eu posso estar tranquilo na minha casa, todo mundo está seguindo a Cristo, tranquilo e tal, mas eu tenho que olhar para a casa dos meus irmãos e falar, vamos orar. Você tem alguém na sua família que ainda não entendeu o Evangelho, ainda não tem paz, a paz que sai de todo entendimento? Então nós temos ainda luta. A nossa luta, por isso que a gente tem o grupo de células, que se reúne como células, porque aí ali na célula, no grupo pequeno, a gente começa a conhecer pessoas, famílias. Quem aqui não tem um filho que fala, nossa, ele não está seguindo a Cristo ainda, vamos orar por ele, né? Não tem uma mãe, um pai, não tem uma pessoa que nós amamos, nós precisamos interceder por isso. A nossa luta é fazer discípulos, conquistar pessoas para o reino do Senhor, pregar o Evangelho, né? Avançar com perseverança e fé, continuar avançando, até que as pessoas encontrem descanso. E o descanso é Cristo. Na Coreia do Sul, logo depois da grande guerra que teve em Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Coreia do Norte ficou mais para o lado comunista, mais lado da China, lado da Rússia. A Coreia do Norte veio mais para o lado dos Estados Unidos. Mas as duas Coreias, povos, irmãos em todos os sentidos, se separaram, se degladiaram e ficou dividido, norte e sul. A Coreia do Sul, como a Coreia do Norte, estava totalmente arrasada. O que eles fizeram? Algumas favelas não tinha saneamento básico, morria muita criança e tudo. E eu vi um testemunho de uma missionária coreana, ela estava falando sobre como que um grupo de cristãos dentro dessa favela transformou a vida das pessoas. Eles se reuniram, oraram e falaram, o que a gente vai fazer? Não tem saneamento básico, não tem água, não tem luz, não tem nada. Esse povo, as crianças estão morrendo, as pessoas estão se perdendo, bebida, alcoolismo direto. E eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos construir casas para as pessoas, até que toda essa favela tenha casa com saneamento básico, com água, com luz, tudo certinho. Aí vamos construir a casa para eles. E eles pegaram aquela casa que tinha mais necessidade e construíram uma casa boa para aquela pessoa, com saneamento básico, com tudo, e assim eles foram construindo casa por casa. E eles ficaram para o final. Só que aconteceu uma coisa interessante, que enquanto ele estava construindo aquelas casas, aquelas pessoas começaram a abraçar aquela ideia, enquanto todas as pessoas não tiverem a sua casa, não tiver o seu repouso, não tiver a sua tranquilidade, nós não vamos parar. E aquela favela se tornou um residencial muito, muito cobiçado. Começou a valorizar tudo aquilo que eles tinham. E um começou a ajudar o outro com emprego, com financeiro e tudo. Isso não é comunismo, irmãos, isso é cristianismo. Cristianismo. E esse grupo de cristãos começou a transformar aquela vida, aquele povo. O que Josué está falando aqui é isso, enquanto o seu irmão não tiver descanso, você pode ter a sua casa, você pode ter a sua família aqui, mas lute por eles também. Isso é uma visão de que o cristianismo e o amor ao próximo pode transformar vidas e pessoas. E eles começaram a avançar com esse senso, né, de comunidade, de vida cristã. Por isso que Jesus fala, e Paulo fala muito bem sobre isso, nós somos um corpo. Quando uma parte do corpo está machucada, todos têm que sentir. Né? Eu costumo falar, dá uma martelada no dedo para você ver. A unha vai ficando roxa, né? E parece que tudo que você toca, parece que toca naquele lugar, né? Quando a gente olha a igreja de Cristo como um corpo, nós começamos a nos importar com as pessoas. E a visão aqui é que nós temos que lutar um pelos outros. E o descanso, ele vem quando todos estiverem tranquilos.
E o nosso descanso, ele acontece quando nós entendemos o que Cristo fez por nós. Nós somos gratos por que Cristo fez por nós. E as nossas lutas, elas já são mais do que vitórias. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós temos que entender isso. E aqui no texto, ele passa a mensagem para os líderes passam a mensagem para o povo, ele passa uma mensagem especial para essas 3 tribos, 2:30, né? E aí eles respondem para ele. E as respostas dizendo, a primeira coisa que esse povo responde, está no 16 ao 18, é submissão. Tudo quando nos ordenastes, faremos. Essa palavra submissão, ela se tornou uma palavra muito, no ouvido das pessoas, agressiva. Quando você fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, as pessoas entendem isso como uma opressão do marido em cima da mulher. Não é isso. Todos nós temos que ter submissão a Deus. Todos nós. Não é uma submissão a uma opressão, a uma maldade, a um coração duro e ruim, não, uma submissão no Senhor. É isso que a Bíblia pede para nós. A Bíblia também fala em Efésios, sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. A autoridade que Deus dá para alguns, ela deve ser exercida no temor do Senhor. A Bíblia fala que o filho tem que ser submisso ao pai, obedecer ao pai, honrar o pai. Isso é verdade. Mas se o pai tem uma autoridade, mas se ele abusa dessa autoridade, o filho tem que obedecer ele no Senhor. No Senhor. Nós temos que nos submeter ao governo? Sim, mas se o governo é opressivo e contra a vontade, eu não faço. Eu não vou lutar armadamente contra o governo, tá? Mas eu vou desobedecer ordens que sejam contrárias ao que Deus manda, né? Se o governo aprovar o aborto, nós temos que ir contra o governo. Aborto é algo terrível. Você fala, mas tem casos. As pessoas que lutam pelo aborto têm o direito de abortar quando quiser, de forma que quiser, na gestação, na idade de gestação que quiser. Esse é o alvo das pessoas que lutam contra o aborto. Quando a gente vê uma criança, né, e pega aquela criança no colo, eu estava falando essa semana na célula de homens, na sexta-feira, quem não foi perdeu, tá bom? Eu estava falando sobre a ordem do faraó para matar as crianças. E aquelas parteiras, aquelas mulheres corajosas, não sacrificaram as crianças. Aí eles mandaram pegar todas as crianças que nasceram até a determinada idade e matarem todos os homens, né? Aí a mãe de Moisés com a irmã de Moisés, Miriam e Joquebede, elas pegam, faz um cestinho de junco, protege contra a umidade, né? Tudo ali, e coloca Moisés naquele cestinho e empurra no rio, né? Sabendo que lá na frente teria umas mulheres tomando banho e tudo. E a irmã de Abraão vai olhando aquele cestinho até que alguém pega aquela criança, né? E depois ela aparece com a solução para a amamentação da criança. Eu acho muito interessante isso. E é uma passagem bíblica que fala muito sobre mulheres. E ela luta pela vida do irmão dela, a Joquebede pela vida do filho dela, né? E a ordem do faraó não é cumprida, por quê? Porque é uma ordem absurda, né? Matar uma criança, por quê? Porque ele tinha medo que aquele povo crescesse e dominasse todo o Egito. Esse era o medo dele. E o medo faz coisas terríveis, né? Então a submissão é como ao Senhor, né? E o povo, ele promete a submissão e responde com obediência, né?
Ele fala assim, aonde quer que nos enviares, iremos, nós vamos obedecer. Ah, é para atravessar o Jordão? Nós vamos. É para pegar só alguns mantimentos? Nós vamos fazer isso. Nós cremos. E aí está a importância do versículo seguinte. Eles falam assim, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Aí eles falam da condição de obediência. Tão somente seja o Senhor o teu Deus, contigo. Tão somente Deus esteja contigo. Essa é a submissão. Ah, é Deus, a ordem, eu entendi que a ordem é de Deus, então eu vou fazer. Às vezes a gente fala assim, eu tenho comigo que o problema da Bíblia não é aquilo que a gente não entende, né? Tem pessoas que lêem a Bíblia e falam, não estou entendendo nada da Bíblia e tudo. O problema que nós temos com a Bíblia é aquilo que nós entendemos. Amar o próximo como a si mesmo. Você não entende que você tem que amar o próximo como a si mesmo? E é fácil amar o próximo como a si mesmo? Aí você vai falar assim, mas qual o próximo, Senhor? A pergunta que o cara fez é a pergunta que nós fazemos também. Que próximo? Esse cara aqui que está me roubando, né? Esse Judas que está aqui que vai trair o Senhor, eu tenho que amar? Se Jesus, quando chamou os 12, ele chamou os 11, olha, eu vou contar um segredo para vocês, esse Judas aí vai me trair lá na frente, tá bom? O que eles faziam com Judas? Né? Rasteiro em Judas toda hora eles passavam, né? Eu já dava uma lapada na orelha de Judas, né? Porque nós somos tão santos, né? Entenda que aquilo que nós sabemos e conhecemos de Deus é que nos confronta. O perdão é algo tão difícil para nós perdoarmos uma pessoa que nos fez mal. E a oração do Pai Nosso é perdoa a quem nos tem ofendido. É uma opção, irmãos? Ou é uma ordem? É uma ordem. É uma ordem para nós cristãos. Quantas vezes eu tenho conversado com pessoas que falam assim, eu não perdoo. Não adianta, não adianta. O senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. Não, né? Eu não perdoo. Eu uma vez estava evangelizando uma moça que eu gosto muito dela, eu oro para ela. E ela falou para mim assim, o meu problema é o perdão, eu não perdoo. Então vou orar para você perdoar, porque é a única forma. Fala, mas Deus vai me condenar porque eu não perdoo? Não. Você tem a sua religião que fala o quê? Faz a oração do Pai Nosso aí. Se nós não perdoarmos a quem nos tem ofendido, que Deus também não nos perdoará. É difícil. Então, aqui, eles sabiam, tá? Que Josué estava falando algo para eles, que Deus tinha falado para Josué. Não era duvidoso para eles. Mas na frente eles pecam porque eles fazem a própria vontade, não a vontade de Deus. E nós sabemos quando a gente faz a nossa vontade, não a de Deus. Nós sabemos, irmãos. Quando a gente procura o conselho de uma pessoa que a gente sabe que é sábia, uma pessoa que a gente sabe que está caminhando com o Senhor, e ela fala para você, isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Você tem que amar o próximo, você tem que fazer o bem àquele que te persegue, você tem que orar para aquele que te persegue. Eu estou falando muito nesse aspecto, porque o Sermão do Monte fala muito sobre isso. O Sermão do Monte, quando vem essas coisas do Sermão do Monte, a gente fala assim, olha, é difícil, né? Se alguém te roubar a capa, dê também a túnica. Opa! Ou a túnica, dê também a capa, né? Isso é o contrário. Quando Jesus está falando com aqueles homens, eles ficam de boca aberta, né? Mas quando eles refletem sobre aquilo, ele fala, isso é muito complicado. Por isso, que se Cristo fizer parte da sua vida, você tem como vencer todas essas circunstâncias. Mas se Cristo não fizer parte da sua vida, é impossível. Se Cristo não for Senhor da sua vida, é impossível. Então o povo responde com obediência e fala, olha, se Deus estiver contigo, como foi com Moisés, nós estaremos com você. Nós caminharemos com você, né? O povo reconhece a autoridade dos líderes.
O seu filho conhece a sua autoridade? Falando com os pais aqui, pais e mães, tá? Quando você fala para o seu filho, ele olha para você e fala: meu pai é um homem de Deus. Meu pai é um homem que honra a Deus. Nós que somos cristãos, né? Você tem fidelidade com o culto? Né? Você vem sempre no culto com fidelidade? Por que é importante vir no culto? A Bíblia fala: não deixemos de congregar. Né? Então, seu filho vê em você uma vontade de vir no culto? Ou você fala assim: olha, vamos na igreja domingo cedo porque nós temos que ir. Ou ele olha para você e vê uma vontade, um coração cheio de alegria de estar vindo. A criança nota isso, irmãos. As crianças notam essas coisas. Quando você fala para ele não fazer uma coisa, ele olha para você e vê a agressividade, fala: não bate na sua irmãzinha não, e tal. Ele vê que você é agressivo com a sua esposa. Né? Liderança tem que ter autoridade, não hipocrisia. Hipócrita é aquele que fala o que não faz. Então, quando a gente olha para os nossos filhos, ele olha para nós, não quer dizer que ele te enxerga como uma pessoa perfeita. Mas ele sabe reconhecer um homem que é arrependido. Deu um safanão no meu filho, mas depois eu pedi perdão. Ele sabe que você ama. O amor é sentido. É interessante isso. O amor, quando a gente ama a pessoa sente. Né? Tem um caso que aconteceu com o pastor Paulo Macarrão, que ele pegou um homem da rua e levou para a igreja, esse homem da rua e tudo, e ele sempre fazia uma coisa, ele falava para a pessoa tomar um banho, disse que aquele homem estava muito sujo, barbudo, sujo e tudo, e ele falou: toma um banho. Aí o homem saiu do banho e falou: toma outro, que você precisava tomar um banho. O cara toma outro banho e tal, e aí ele senta com o cara, faz um arroz com ovo, os dois comem junto o arroz com ovo. E aí o cara fala para ele assim: pastor, já fizeram isso comigo, mas o senhor me ama? E ele falou assim: não, eu te amo. Eu falei assim: o senhor me ama? Mesmo, pastor? Ama. Eu falei: então me dá um beijo. Aí ele olhou para aquele homem e falou: vou dar um beijo nesse homem, todo barbudo, aquela barba, né, com ovo já, né? Aí ele deu um beijo no rosto do homem. Eu falei: não, me dá um beijo na boca, pastor, o senhor me ama? Aí ele, né, pensou bem e foi e deu um beijo naquele homem. Aí depois, vamos comer, vamos continuar comendo e tal. Eu falei assim: eu tenho uma oferta para você, um emprego, um amigo meu vai dar um emprego para você e tudo e tal, tirar você dessa vida. E ele falou assim: pastor, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu vou aceitar a oferta do senhor, não, mas não porque o senhor me deu de comer, eu tomei banho, nada disso. É porque o senhor realmente me ama. Eu vi isso no beijo que o senhor me deu. Ele arrumou um emprego para esse cara, ligou para um amigo dele e falou: olha, você dá um emprego para um rapaz aqui, um amigo meu e tudo. O cara deu o emprego lá e falou assim: olha, você só me arruma encrenca, né? Passou uma semana, o cara ligou para ele e falou assim: eu já estou indo buscar ele, deu problema aí. Ele falou: não, eu quero falar para o senhor que ele é o melhor funcionário que eu tenho aqui. Né? Jesus transforma, mas ele usa eu e você como instrumento. E quando eu olho para uma pessoa e ela fala o que ela não faz, não tem jeito. O que esse povo está falando assim: Josué, você está falando algo para nós, mas eu sei que você está lá na frente. Mas a hora que você deixar de estar nos conduzindo, na hora que Deus não estiver conduzindo você, aí a gente não pode ser submisso. Se você realmente é coerente, e se você foi colocado num cargo de liderança, você é exemplo e modelo. Tem que ser exemplo e modelo. Na sua casa, aonde você trabalha, é isso que as pessoas veem. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, ela olha a sua vida, como você vive. Ela olha a paz que tem na sua casa, né? É esse que é o grande ponto. A liderança, ela não pode ser opressiva, né? E nós, para obedecermos a Deus, a gente tem que ser livre e espontâneo, né? E nós temos que ser submissos ao Senhor.
E ao 17b fala assim: como tudo obedecemos a Moisés, assim também obedecemos a ti. Nós decidimos que vamos obedecer. Nós vamos caminhar na sua orientação, né? E há uma coisa que eles colocam como consequência, o povo coloca, versículo 18: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenado será morto. Isso é uma decisão do povo. A gente sabe que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quando a Bíblia, a gente olha, às vezes o Antigo Testamento tem tantas coisas de punição com relação à rebeldia, né? E a gente às vezes fala: nossa, mas que dureza, né? Como que pode matar, não vai perdoar, não fala que Deus é amor e tudo. Mas a Bíblia, no Antigo Testamento, ela reflete muito a desobediência e a consequência do pecado. A consequência do pecado daquele que não se arrepende, daquele que não se submete a Deus, é a condenação de morte. É condenação. Nós temos que falar isso porque é verdade, né? Se nós não somos obedientes a Deus, se nós somos rebeldes a Deus, existe uma consequência nisso. Enquanto eu estiver vivendo, existe a graça de Deus, existe o arrependimento, sim. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais como, não tem mais volta, né? Então no 18 o povo fala: se alguém desobedecer, todo o povo falando, né? Se alguém desobedecer, será morto. E aí eles vêm com um conselho, né? Um encorajamento, né? Que eu acho para Josué. Ele fala a mesma coisa que Deus falou para Josué: ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, inclusive para repreender esse povo, se fosse o caso de rebeldia, né? Então, o que a gente pode aprender com esse texto que nós lemos? Primeira coisa, que reconhecer que a autoridade, ela procede de Deus. A autoridade procede de Deus. Deus é que dá autoridade para o homem. Deus é que concede autoridade para o homem. Quando o homem a autoridade não procede de homem, geralmente o homem se torna opressivo. É obrigatório, né? Com Deus é diferente. Reconhecer que a gente deve prosseguir para o alvo, né? O último texto que eu vou ler é Filipenses 3, 13 e 14. Paulo está dando um conselho para o povo. E ele está falando sobre o olhar para Cristo, tá? Porque muitas coisas, a vida da gente vai correndo e tudo, e Paulo está falando: olha, não tire os olhos de Cristo. Ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que caminhar sempre, sempre em direção daquilo que Deus tem para nós. Não ficar lamentando, não ficar parado no tempo, mas prossiga para o alvo. Se tem algo que você tem certeza que Deus mandou você fazer, prossiga. Não esbarre nos confrontos, nas dificuldades, mas prossegue. Sempre prossegue, vamos caminhar, porque Deus já prometeu a vitória lá na frente, né? Reconhecer que submissão e obediência caminham juntos. Submissão a Deus e obediência a Deus caminham juntos. Não adianta falar: eu sou submisso à vontade de Deus, mas não faço, né? E no final, reconhecer que há descanso para nós, né? Mas o descanso que nós enxergamos está em Cristo. Ele se inicia em Cristo e termina em Cristo. Quando eu creio e crio em Jesus, eu tive paz, eu tive descanso, eu descanso nele.
E na minha caminhada, de vez em quando, eu volto para descansar nele. Lembra de Marta e Maria? Marta estava muito atarefada e Maria estava ali aos pés do Senhor. O que Jesus fala? Que Maria escolheu a melhor parte. Existe um momento da nossa vida que eu tenho que ir aos pés do Senhor. A vida está difícil, eu estou sofrendo. Vá aos pés do Senhor. Tenha seu tempo com o Senhor, né? Porque Ele pode cuidar e te dar uma direção e mostrar para você algo que você não está conseguindo enxergar. Quando a gente está sem solução em alguns problemas, vá até Jesus. Se coloca na presença dEle e Ele vai te dar descanso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes o alívio, ele é, até chegar ao final, ele é um alívio momentâneo, mas muito bom. Mas lá na frente, não vai ter mais dor, sofrimento, doença, nada. Existe uma vida lá na frente. Existe um descanso lá na frente. Mas isso não me isenta de buscar esse descanso agora, aqui, enquanto eu não chegar lá. Porque Ele me abraça, me cuida e me restaura para que eu continue a avançar e avançar. A gente vai ver no decorrer do livro de Josué que eles vão ter momentos muito complicados. Mas aí quando eles se colocam debaixo da vontade de Deus, é aquela água corrente, né? Não sei se você já nadou num rio de água corrente, você está nadando contra a corrente, você parece que nada e não sai do lugar. Mas quando você deixa a corrente te levar, você anda muito rápido. Assim muitas vezes a gente está se esforçando, não estamos chegando em lugar nenhum, mas quando eu entendo que o Senhor está me conduzindo, eu deixo e Ele vai me levar no lugar certo. Assim como Moisés foi correndo o rio, o leito daquele rio, né? Diante daquela correnteza, e ele vai aos braços de uma mulher que o ama, que o acolhe. Eu falei, eu vou cuidar desse menino, né? E põe o nome dele de Moisés, porque das águas eu tirei. E aí olha em torno, fala, será que tem alguém que pode amamentar esse menino até que ele cresça? Porque eu vou criar ele como meu filho, né? Então, aquele rio representa a direção de Deus. Deixa que Deus te leve. Descansa no Senhor. Que essa situação e as situações que você vai passar vão ser conduzidas e cuidadas por Ele. Amém? Vamos orar? Uma das coisas que a gente passa muito, se você é cristão, e quando você está bem com o Senhor, Deus coloca pessoas machucadas às vezes no seu caminho, pessoas que estão sofrendo, pessoas que não encontram solução, e aí você pode falar, olha, no meu caso aconteceu isso, no meu caso, e é assim que eu consegui suportar essa situação que eu estou vivendo, né? Porque Deus cuidou de mim, né? E se a pessoa às vezes não conhece o Senhor, você vai poder falar, olha, existe uma solução, uma boa notícia para você. Se você crer e confiar em Cristo, Ele vai cuidar de você. Mas receba Ele mesmo como o Senhor da sua vida. E Ele vai cuidar do seu problema. Às vezes o seu problema vai continuar ali, mas Ele vai te dar uma maneira de lidar com ele. Uma maneira de lidar com essa situação. Ele vai te dar paz. E você vai descansar nele. Né? Tem gente que fala assim, olha, eu vi um testemunho de um rapaz que ele falava, eu fazia mais de 20 anos que eu não conseguia dormir. E quando eu li o Evangelho, foi pela primeira vez, eu passei uma noite inteira dormindo. Descanso. Né? Eu gosto de dormir, viu, irmãos? É bom dormir, né, quando você está cansado, né? Mas aquele sono, sabe, sem preocupar com o que vai acontecer no dia de amanhã, descansa. E é o descanso que Deus tem para nós. Amém?
Vamos ficar de pé? Eu queria orar e que Deus pudesse estar cuidando de você nessa manhã. Se você chegou aqui angustiado, que Deus possa estar cuidando, que você sinta a presença dEle e o descanso dEle na sua vida. Que você entenda que a terra que você tem para construir, para conquistar, Ele já conquistou para você. Descansa nisso. Pai querido, quero agradecer porque o Senhor tem sido bondoso. Nos momentos difíceis, Deus, que nós passamos, o Senhor nunca deixou de estar do nosso lado. O Senhor nunca deixou de nos amparar. Assim como o Senhor fez com Josué em muitos momentos, com Moisés, com esse povo, um cuidado maravilhoso que o Senhor teve com eles, é o mesmo Deus, é o mesmo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Mas nos ensina pela Tua palavra a nos submeter à Tua vontade, a obedecer ao Senhor com alegria. E eu tenho certeza, Deus, que caminhando com o Senhor é o melhor lugar para nós, é o nosso melhor trajeto, caminhar com o Senhor. Que a gente deixe a correnteza do Senhor, o mover do Teu Espírito Santo nos levar para o descanso do Senhor. Obrigado, Pai, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, pelo cuidado que o Senhor tem por cada um de nós. E o Senhor ama cada pessoa que está aqui. E o Seu amor é incondicional, independente de tudo que eles estão vivendo. Que as pessoas aqui possam sentir o Teu amor, sentir a Tua mão, o Teu abraço, para que a gente possa caminhar em novidade de vida, em glorificação do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.